Hi, eu sou o Teacher Júlio e nesse vídeo, em 10 minutos, eu vou te contar tudo que eu aprendi nos últimos 10 anos como professor de inglês online e também como estudante de inglês. Como você, eu já fui aluno de inglês e de outros idiomas também. Eu já estudei e hoje falo também o espanhol e o russo, e aqui eu vou te contar o que funciona e o que não funciona, né? Mas um problema que já tinha lá antigamente, né, quando eu era aluno, e persiste hoje em dia, é a baixa taxa de fluência, né, de proficiência no inglês. Então aqui neste vídeo eu vou te passar 6 dicas essenciais, né, do que fazer, do que não fazer para você tornar os seus estudos mais eficientes, aprender inglês mais rápido, né? Dicas essas que eu vou te passar do ponto de vista como professor e também como aluno de idiomas. Vamos começar? A minha primeira dica para você se tornar um falante confiante de inglês é mantenha o foco. Quando você for estudar, né, silencia o telefone, desativa ali as notificações para não distrair, assim como o cavalo quando está trabalhando, né, a gente põe aquela viseira para ele não olhar para os lados, não se distrair, você é a mesma coisa, vá para um lugar propício aos estudos, né, que seja silencioso, que você consiga se concentrar e tenha o inglês como prioridade na sua vida, né? Tem aquele mito do eu não tenho tempo. Na verdade, você está dizendo eu escolho não fazer isso nesse momento, né? Porque quando você não está estudando inglês, você está fazendo outra coisa. Então, é um sacrifício, com certeza, né? Você vai ter que tirar aí 1 ano, 2 anos da sua vida, momentos que você podia estar com a sua família, mas o inglês, né, vai te trazer também, né, uma melhora profissional, provavelmente vai trazer um conforto para sua família também no futuro, então tenha bem claro na sua mente, né, o propósito, por que você está estudando. Quando eu comecei a estudar russo, eu me mudei para a Rússia em 2015, eu sempre atolado de trabalho, né, com o projeto aqui da English Bay, por exemplo, não vou estudar agora, eu vou aprender aqui no dia a dia, eu moro aqui, né, vou aprender só conversando com as pessoas, indo na loja, etc. E foi um grande erro que eu tive, eu fiquei patinando por 5, 6 anos, sem progresso nenhum, mesmo morando, né, na Rússia eu não aprendi nada porque eu achei que não precisava estudar. E aí foi então que eu botei, nesse momento, o estudo do russo como prioridade na minha vida e eu consegui desenvolver. E é o que você tem que fazer, né, também nos seus estudos de inglês. Escolher estudar, né, e estudar com bastante dedicação. Pensa aí, né, um plano de 1, 2 anos que você vai ter que se dedicar bastante. Dica de número 2, seja persistente. Aprender inglês não é uma corrida de 100 metros rasos, mas uma maratona, né? Vai ter influenciador que vai dizer, aprendi inglês em 3 meses, aprendi em 6 meses, mas isso é só para ganhar o seu clique ou vender o curso deles, né? Não é a realidade. Por exemplo, a Cambridge, que é a universidade, né, tão renomada aí, que faz os dicionários, faz também os livros didáticos, eles, de acordo com os estudos, calcularam que precisa de 200 horas para trocar de nível em inglês. Para você ir, por exemplo, do básico para o intermediário, vai requerer 200 horas de estudo. Na verdade, quando você aumenta o seu nível de inglês, quando está ali para o intermediário superior, na verdade esse número tende ainda a alongar um pouco mais, é mais difícil trocar, né, do intermediário para o avançado, requer ainda mais tempo, né, mais horas, então no mínimo uns 2 anos você tem que ter planejado, né, para estudar inglês. E o truque aqui é você curtir os seus estudos, achar uma maneira que você, né, vai gostar de estar estudando inglês, de estar fazendo essa escolha. Qual abordagem funciona melhor para você? Você gosta de vídeos mais longos, né, videoaulas um pouco mais densas? Tem, por exemplo, o vídeo curso da English Bay, que é gratuito, está aqui no YouTube, vou deixar aqui o link na descrição. Se você gosta de conteúdos assim mais dinâmicos, mais gamificados, tem os aplicativos, o English Bay tem um aplicativo também, que eu vou deixar, né, na descrição para você dar uma testada depois, onde as aulas são mais curtas, tem os exercícios ali que tornam o aprendizado mais dinâmico. Se você curte série, curte filmes, vamos lá, vamos aprender também. Traga o seu hobby para a sua rotina de estudo. Por exemplo, as mídias sociais também, siga as nossas mídias lá, a gente, né, posta conteúdos todos os dias e você vai pegando uma gotinha ali, né, uma garfada por dia. Tem que manter a regularidade, manter a persistência. E já linkando, né, com o número 3, como é que você vai fazer então para se manter persistente? Você precisa achar a sua motivação. A sua motivação é o porquê você está estudando. Você sempre tem que lembrar disso. Aqueles dias que você está meio down, né, está meio sem energia para estudar, lembre do propósito, por que você está, né, nessa jornada estudando inglês e como isso vai impactar na sua vida. Se é um up na sua carreira, se é a oportunidade de conhecer outros países, novas culturas, que é maravilhoso, né? Ou estudar fora, se você está se preparando para um exame de proficiência, tipo um TOEFL ou um IELTS, é porque você quer estudar fora, fazer um intercâmbio ou conseguir um emprego, né, numa empresa multinacional.
foca sempre no porquê. Lembra, né? Ou escreve aí, põe na parede, no espelho do banheiro, ou no papel de parede do celular. E conecte-se com outras pessoas. Isso é importante também, que estão na mesma jornada que você, né? Na English Bay, por exemplo, a gente tem, né, a nossa comunidade de estudos, e lá a gente faz os grupos de conversação, então você se conecta com outras pessoas, outros alunos que estão nessa mesma situação, no mesmo barco que você, e também se recompensar. Se recompensa aí, né, quando você, por exemplo, estudei todos os dias dessa semana, não pulei nenhum dia de estudos neste mês. Vá no restaurante um pouquinho melhor, come bem, porque você merece. Então se recompensar, né, dessas pequenas vitórias vai te ajudar também a ficar motivado. Número 4, meta grande, mas passos pequenos. Aí tem uma armadilha que pega muita gente, né? Querer dar um passo maior que as pernas, né? O objetivo final é sim ser fluente em inglês ou falar inglês muito bem, é provavelmente o que você está procurando, mas os passos são pequenos. Às vezes isso acontece direto. Por exemplo, eu leio nos comentários, né? O aluno escreve: ah, comecei seu curso agora, esse ano eu fico fluente. É um pouco ambicioso demais, né? Você já está querendo dar um passo muito longo. Tenta quebrar, né, esta meta em passos pequenos. Os próximos 3 meses, o que você quer atingir? Essa é uma meta boa, cada 3 meses você tem passos diferentes. Isso foi uma coisa que eu fiz, né, quando eu entrei na linha ali com os estudos de russo, como eu já comentei. Eu decidi, não, os próximos 3 meses eu vou estudar para não depender mais da minha esposa. Eu consegui ir sozinho no supermercado ou numa loja, consegui me virar, né, nesse tipo de ambiente. Né, os próximos 3 meses eu decidi, não, agora eu quero conseguir ter uma conversa aqui com a minha família, com os meus amigos que moram aqui, né? Já é um pouco mais difícil, né? Ter uma conversa já aí exige que você tenha um conhecimento mais profundo da língua, né? Mas eu consegui com esses objetivos pequenos e você deve fazer a mesma coisa. O que você pode fazer, por exemplo, né? Em 3 meses eu quero conseguir falar sobre mim mesmo, me apresentar, falar sobre os meus hobbies, sobre os meus filmes favoritos, por exemplo. É uma meta bem razoável. Dá para fazer sim, estudando bastante, praticando conversação. E os próximos 3 meses, 3 ou 6 meses, quero me preparar para aquela viagem. Conseguir aí passar pela imigração, me virar no restaurante sozinho, fazer as minhas comprinhas, né? Os passos pequenos te trazem a realidade, ao presente, né? Te põe o pé no chão, você consegue metrificar, isso é importante também, né? Em 3 meses você tem um objetivo concreto e dá para atingir, né, através do estudo e da prática de conversação. Depois você recompensa, você vai ver que você vai estar progredindo. Dica número 5, pratique muito. Este é o passo mais negligenciado aí por escolas de inglês, né, os cursos mais tradicionais. É o estudo mais a prática que vão te levar à fluência. Eu vou contar um segredo. Eu já era formado em tradução e interpretação em inglês. Eu não era fluente, tinha um vocabulário ali excelente, né, noção de gramática muito boa, através do curso de tradução e interpretação que eu me formei. Mesmo no 4º semestre aí de letras, eu ainda não era fluente. Só depois que eu comecei a dar aula de inglês, esta foi a minha chave. Eu comecei a falar inglês todos os dias. Falar uma língua é uma habilidade motora, assim como tocar um instrumento. Você tem que tocar aquele dedilhado, aquelas notas centenas, às vezes milhares de vezes, né? Porque você precisa coordenar, e aqui você precisa coordenar também, né? Boca, língua, esses movimentos de lábio, às vezes você só faz falando inglês. A prática de conversação, desde o início, é essencial. Trabalhar os 2 pilares, o estudo e a prática simultaneamente, assim você vai ficar fluente. Não somente estudando, isso, o estudo é essencial, vai te trazer a base, o conhecimento para você falar, mas você não vai conseguir falar, vai ficar nervoso, vai se atropelar. E como é que a gente perde o medo? Ganha confiança. Se botando naquela situação. Quanto mais você faz aquilo, né, mais você vai criando confiança, falando melhor, aprendendo com os erros. Você pode falar sozinho, essa é uma boa maneira para começar. Se você não tem com quem praticar, começa a descrever o que você está vendo, né? Não, mas não fica só aqui pensando, não, fale, né? Tô olhando na parede, I'm looking at the wall. Fala aí o que você está fazendo, a parede é verde, the wall is green. Ou também descreva a sua rotina, essa é uma ótima maneira também. A nossa rotina, olha quanto verbo interessante tem, né? Que você faz todo dia. Eu acordo, eu tomo café da manhã, depois eu tomo banho, vou pro trabalho. Você precisa saber, são verbos básicos. Não sei como é que fala, eu vou pro trabalho. Ou você pergunta pro seu professor, ou vai atrás, vai no dicionário, vai no chat GPT, né? Hoje a gente tem muitas ferramentas com IA, que estão aí à nossa disposição.
pode praticar conversação, inclusive com essas IAs, né? Hoje é possível, a English Bay no aplicativo tem também a nossa IA, a nossa tutora, a Bay, com quem você pode praticar conversação sem sair de casa, ou a melhor prática, claro, são com pessoas reais, né? Na English Bay a gente tem os grupos de conversação, com vários alunos você vai poder praticar sobre temas diferentes, tem o professor, claro, sempre presente, ali te ajudando a falar um pouquinho melhor, depois dá uma olhada nas opções, como eu já falei, explora aqui a descrição, vai ter bastante coisa. E número 6, revisão. Eu não poderia finalizar esse vídeo sem enfatizar a importância da revisão na sua rotina de estudos, né? Tem bastante ciência, teoria por trás disso. A gente que é professor gosta de mencionar aí a curva do esquecimento, do Ebbinghaus. Mostra ali no gráfico que você vai esquecer 70% do que você aprendeu depois de 24 horas. Se você não revisar, você vai esquecer quase tudo. Por isso é importante você estar em constante revisão do que você tem estudado. É como a maioria dos aplicativos hoje de inglês funciona, né? O Duolingo, o Anki, o próprio aplicativo da English Bay. Você aprende algumas palavras, depois elas aparecem no outro dia. Isso a gente chama de repetição espaçada, spaced repetition. Depois alarga um pouquinho, vai aparecer daqui a 3 dias. Depois numa semana você vê de novo, um mês. E assim você vai estar em constante revisão desse vocabulário. Você pode trabalhar com listas, uma coisa fácil que você pode fazer, né? Anota ali as palavras que você aprendeu na sessão de estudos do dia, no outro dia, revisa, fala essas palavras, né, em voz alta. No outro dia, quando você revisar, faz uma frase, né, com aquela palavra, e sempre lendo em voz alta ajuda bastante também a fixar. Você só precisa tirar o tempo. Eu recomendo, né, você começar a sessão de estudos revisando. Os primeiros 10, 15 minutos da sua sessão de estudos vai ser de revisão, né? Você tem que estar sempre se lembrando, né, que essas palavras existem. Aí ajuda também você ter como hobby filmes, séries em inglês. Pode ter certeza que algumas palavras que você aprendeu ou aquela expressão que você estudou vão magicamente aparecer ali num diálogo da série. Você vai reconhecer, vai ser um sentimento muito positivo de você ver o seu progresso e tá sempre batendo de volta, se lembrando, né? É essencial você ter a revisão. Então, essas foram as minhas 6 dicas mais importantes, é o que eu sempre recomendo aos meus alunos, é o que eu também faço enquanto estudante de idiomas, com certeza vai te ajudar a destravar o inglês, né? Parar de ficar aí remando sem sair do lugar. Então, bora estudar bastante e não esquece de praticar conversação. Deixa o like, este é o meu canal novo, então se inscreve e dá esse help, por favor, manda para outras pessoas também, compartilha com outras pessoas que estão estudando inglês. Me conta nos comentários que tipo de conteúdo você quer ver por aqui. Dá uma olhada na descrição, tem bastante coisa interessante, dá uma explorada por ali. E a gente vai se ver no próximo vídeo. See you!